Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como vocês já devem ter visto na introdução, você já sabe do que eu vou falar. Irmãos, eu quero falar algumas coisinhas no início do vídeo. Se você é calvinista, chegou aqui e está babando, querendo ouvir logo a mensagem, não vai ser assim. Eu sempre faço uma introdução nos vídeos, indico algumas coisas, falo outras, vai aqui uns 10, 12 minutos. Eu gravo vídeos agora pelo celular de 15 em 15 minutos, então mais ou menos uns 12 minutos vai ser para isso. No finalzinho desse vídeo eu vou começar a ler os textos e na segunda parte eu vou entrar no tema. A introdução eu vou dar agora pra gente entrar no tema e eu tô me comunicando com as pessoas do canal, quem me segue sabe disso. Tá certo, irmãos? Mais pra frente eu vou fazendo vídeos mais estratégicos, indo direto no ponto, vídeo que eu faço em 3, 4 partes de 15 minutos, isso vai ser eliminado. Eu vou fazer tudo em 10 minutos. Vai ser a mensagem sem falar bem ou mal, neutro. Porque é para divulgação. É a estratégia que o Senhor está me dando. Neutro em tudo, eu só vou falar, coloquem à prova. Não vou falar nem bem nem mal. É claro que na mensagem vai ficar explícito que eu sou contra. Mas não vou ficar fazendo parábolas, dando exortação, tudo que tem que ter numa mensagem. Tá certo, irmãos? Então, a primeira parte é para isso daí, tá? Eu vou começar a ler. Faz o seguinte, eu vou começar a ler os textos na segunda parte. Tá? Então, vou começar o vídeo agora. Vamos começar agora a entrar na introdução do vídeo. Depois, na segunda parte, lá pro finalzinho da primeira, segunda, a gente entra no tema. Na verdade, a mensagem calvinista, como eu tenho mostrado em vários vídeos, ela é antibíblica. Mas ela não é somente antibíblica. Tem mensagens antibíblicas, mas que não são anti-Deus. Essa mensagem calvinista, ela é anti-Deus. A mensagem pré-tribulacionista não existe nos calvinistas, mas a mensagem pré-tribulacionista não é anti-Deus. Ela não denigre o caráter de Deus. Ela não converte o que é injusto em justo, o que é amargo em doce. Ela não chama o injusto de justo. Ela não chama o amargo de doce e o doce de amargo, como diz Provérbios. Ai daqueles que fazem isso. A mensagem calvinista, ela é vírus que infiltra em todos os sentidos da mente, bloqueando a mente das pessoas para a revelação, deixando elas soberbas, arrogantes, impedidas de conhecer as festas de Deus, as duas casas de Israel. Infiltra até no sentido de interpretação de profecias e muda o que é amor, o que é justiça, muda tudo. Eu já tenho mostrado isso através de vários vídeos. Vou deixar os links na descrição para vocês acompanharem Romanos 9, Romanos 8, Romanos 7, Romanos 3. Vários vídeos onde eu mostro a conclusão da mensagem calvinista, como que, no fim das contas, no tribunal de Cristo, como seria o julgamento se somente calvinistas se assentassem no tribunal de Cristo? Como seria um julgamento sobre os ímpios, que poderiam ter sido salvos, mas não foram, não porque fizeram bem ou porque fizeram mal, mas só por Deus que elegeu antes da fundação do mundo, voluntariamente, incondicionalmente Deus amou uns e voluntariamente, incondicionalmente Deus odiou a outros. E vai ter um julgamento supostamente justo no final. E supostamente esse seria o tema de Paulo em Romanos 9. Já falei sobre tudo isso, eu vou deixar os links na descrição. Caso não aparecer agora, vai aparecer com o tempo, mas eu agradeço os irmãos por me lembrarem. Eu vou anotar aqui no papel, eu sempre esqueço de anotar. Se eu anotar, eu não esqueço. Por isso que em alguns vídeos os links aparecem. Então eu vou mostrar para vocês aqui, irmãos, mais uma vez, um esquema calvinista. Como eles usam, eu separei aqui alguns textos, como eles usam a Bíblia para derramar, despejar nas pessoas a água amargosa que sai de uma fonte. Isso que Tiago disse, se de uma fonte sai água amargosa, não pode sair água doce. Eu prefiro ficar com o que Tiago disse do que ficar com que pessoas que supostamente querem mostrar o amor de Deus, querem falar de mansidão, não entendem, não compreendem o que eu estou falando. Graças a Deus não são todas. Vou mostrar para vocês e vocês tirem a prova. Separei aqui alguns textos, mas antes de ler os textos, eu gosto sempre de falar uma espécie de parábola, sabe? Dar uma introdução para as pessoas irem se preparando, entendeu? Para abrir a mente, porque o sono é muito grande, irmãos. Algumas pessoas escreveram para mim assim: Luiz, deixa esse negócio de dar lá e deixar cá para lá. Você fica brigando com calvinista, vai, prega a palavra de Deus. E
sinceramente, isso me dá tristeza. Dá tristeza. Ficam ofendidos com palavras que eu nem vou falar aqui nesse vídeo, mas eu preparei um vídeo para falar. Ficam ofendidos com palavras, me mandam mensagens ridículas no WhatsApp. Ridículas, horríveis. Não tem o dom de repreensão. Não foi orar a Deus para perguntar sobre mim, para perguntar sobre essa mensagem. E veio somente falar o que veio na hora. A pessoa não chegou para mim e falou: Luiz, eu orei a Deus sobre o que você tem falado, o modo que você tem falado, e Deus falou para mim falar para você. Se o que eu estou falando, irmão, está na palavra, ora a Deus, pergunta. Não tem isso. A pessoa chegou, despejou um monte de besteira. Eu nem respondi, nem vou responder. Dá vontade de até bloquear. Irmãos, vocês precisam acordar para isso. Então quer dizer que agora eu não posso mais falar nada da mensagem calvinista e teria que pregar a palavra de Deus. Quando eu estou ensinando coisas do arrebatamento, que eu tenho que ir contra o pré-tribulacionismo, vem o mesmo tipo de mensagem. Mesma coisa, Luiz, deixa isso para lá, vai pregar as profecias. É engraçado, né? Todo mundo tem uma casa. Agora imagine se fosse dentro da tua casa, pessoas se infiltrassem e começassem a enganar os teus filhos. Você não iria tirar as contas? Imagine se você tivesse uma esposa e aí você vê pessoas seduzindo a sua esposa, enganando ela. Você não iria mudar essa situação? Imagine se você tivesse um reino e no teu reino começasse a infiltrar o joio. Você não iria alertar as pessoas? Mas como não é a tua casa, a tua esposa, os teus filhos, você diz: prega a palavra de Deus, deixa isso para lá. Então você está dormindo. Sinceramente, você está dormindo. E se você é calvinista, se estiver assistindo o vídeo ainda, perfeito, assista esse vídeo. E depois pergunta isso para o seu pastor, analisa. Quer comentar no comentário? Comenta. Mas vamos ver qual é a defesa cristã da fé. Vamos ver o sentido dessas palavras. Tem 3 textos aqui que eu separei. João 5, do verso 39 ao 40. João 6, do verso 44 ao 45. E João 10, do verso 26 ao 30. Eu vou ler esses 3 textos. Geralmente, eles usam esses textos. Eles vão em João 5 e leem 4 versos. Eles vão em João capítulo 6 e leem 2. E eles vão em João 10 e leem mais 4 versos. Não, 3 versos. E daqui, eles criam uma mensagem. Essa mensagem, daqui direto, né, dessa linha, pode pular direto para Romanos 9 e fazer o mesmo esquema. Isso eles fazem com a Bíblia toda. E vou mostrar para vocês se não é, se esse tipo de pessoa não faz parte das 10 virgens que vão dormir, mas das que vão dormir sem azeite. Vê se esse tipo de pessoas não faz parte. Você quer fazer parte desse tipo de pessoa? Eu estou dizendo isso porque eu estou preparando uma mensagem das 10 virgens nesse mesmo esquema. Só que eu vou colocar o pré-tribulacionismo e o calvinismo. Vou colocar os dois. É engraçado que tanto um como o outro estão errados. Os calvinistas não são pré-tribulacionistas, os pré têm a tendência de não ser calvinista, né? Às vezes a gente encontra aí uma loucura, uma divergência entre o povo, que fala: eu sou um, mas sou o outro também. Eu não entendo, as linhas não se encaixam, mas tem pessoas que dizem que sim. E vou mostrar que apesar dos pré-tribulacionistas, apesar dos calvinistas não serem pré-tribulacionistas, o engano deles é tão grande que se colocar na balança não compensa. Por isso que eu sou tolerante com muitos pré-tribulacionistas. Não com todos, porque tem pessoas no mesmo nível de arrogância. Mas eu sou tolerante com muitos pré-tribulacionistas. Não tem como. Para você ter uma ideia, o pastor Nathan Rufino, ele é pré-tribulacionista. Inclusive agora ele está lançando um monte de vídeos pré-tribulacionista. Cheio de erros, para mim, no meu ponto de vista. Cheio de erros, e eu poderia estar conversando com ele num debate amigável e desfazer tudo tranquilamente, cada um tendo o seu tempo, cada um fazendo a sua exposição. E ele é pré. Você sabe que eu detesto a mensagem pré. Mas o pastor Nathan Rufino é um homem de Deus. Por que eu vejo isso? Porque até onde eu sei,
Eu não vi nada de soberba nele, de arrogância. É o entendimento que ele tem. Ele é um homem super inteligente e eu indico o canal dele. Ele não pediu para eu indicar, ele não pede nada, inscrito, nada. Acho que ele nem trabalha em canal. Ele prega nas igrejas. E até onde eu sei, ele pode também viver de dízimo, coisa que eu não concordo. Mas é o entendimento dele. Ele é contra o calvinismo, inclusive ele tem mensagens contra o calvinismo que são ótimas. Eu escutei todas as mensagens do Nathan Rufino, menos essas últimas. Eu só passei por cima essas 3, 4 últimas. Mas eu não tenho medo nenhum de indicar o canal deles e as pessoas irem lá, veem ele pregando sobre o pré-tribulacionismo, porque elas podem ir no meu canal e fazer análise também. Eu não tenho nada contra isso. Então eu posto o vídeo dele no meu canal. Já conversei com ele pelo WhatsApp. Ele me deu uma Bíblia de presente, me ajudou a configurar, etc. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Mesmo assim, ele é um homem que ele pode até fazer parte das 10 virgens, não sei, mas ele vai ter azeite. Tentei conversar com ele sobre as 2 casas de Israel, ele não me deu retorno. E talvez deve reprovar se ele passou pelos meus vídeos e assistiu. O intelecto dele, a mente, não conseguiu acompanhar o raciocínio, ou não, eu não sei, não posso dizer, mas não tive retorno. E foi uma tristeza para mim, porque eu queria ver ele pregar essa mensagem aonde quer que ele vá, porque ele iria abrir os olhos das pessoas, iriam ficar mais maravilhadas ainda com a pregação dele. Só que eu sei que uma coisa exclui a outra. Quem crê nas 2 casas de Israel e prega as festas, automaticamente não é pré-tribulacionista. A tendência é não se tornar. E quem é pré-tribulacionista, a tendência é não crer nas 2 casas de Israel, que é uma mensagem na Bíblia totalmente profética, se encontra em Romanos e em Efésios, está na Bíblia inteira, até Apocalipse, e prega as festas, uma coisa exclui a outra, entendeu? Então, eu não sei qual foi a do pastor Nathan Rufino nessa, mas está aí, ele é pré, eu indico o canal dele, podem ir lá assistir, vou deixar até o link na descrição, e os irmãos podem tirar a conclusão. Agora, o calvinismo, isso é algo que o Senhor falou para mim que ele se aborrece muito. Se aborrece, ele vai testemunhar isso. O Senhor vai varrer, vai tirar tudo que não é dele, do reino dele. Tá certo, irmãos? Então, é o seguinte. Então, irmãos, primeira parte já foi. Vamos para a segunda agora. Recapitulando a primeira parte, foi uma introdução, explicar por que eu tolero muitos pré-tribulacionistas e não tolero o calvinista. Por que tem vídeos do pastor Nathan Rufino no meu canal. Vídeos do Paulo Júnior tem, mas eu não tinha a mínima ideia que ele era calvinista. E na época que eu postei ele não era. Ele mudou repentinamente, depois que começou a ter encontros com Hernandes Dias Lopes. Então tá aí, irmãos, vamos para a parte número 2. E na parte número 2 a gente entra no tema.